Amado Deus e querido Senhor, Pai eterno, Deus todo-poderoso, magnífico, maravilhoso, glorioso, santo é o teu nome em Cristo Jesus. Oh Pai, te glorificamos, te exaltamos, te celebramos e damos brados de vitória porque o Senhor verdadeiramente é Emmanuel. O Senhor é Deus conosco e por isso aqui estamos em nome de Jesus. Bendisse teu Filho querido, que nunca nos deixaria a sós, que enviaria o Consolador e de fato Ele está em nós em Cristo Jesus. E por isso temos forças, ânimo e esperança para continuar em tua doce e maravilhosa presença, em nome de Jesus. Pai querido, graças a Ti chegamos a mais uma etapa, a mais um passo de fé do nosso propósito de oração. A nossa campanha de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos, que hoje chega ao seu dia de número 22. Obrigado, Senhor. Damos graças a Ti e sabemos que verdadeiramente sem Ti nada podemos fazer. A expectativa é muito grande, Pai, pois creio que não apenas eu, mas muitos que aqui estão comigo pela fé têm este desejo de ouvir algo de Ti, uma instrução, uma revelação, uma palavra a qual verdadeiramente trará avivamento para as nossas vidas. Que não apenas será uma bênção em nossas vidas, mas nos transformará em uma bênção em Tuas mãos. Mas me permita antes, Pai, te agradecer por todos que aqui estão conosco. Te agradecer pelos meus amados irmãos e irmãs que sempre estão aqui, que estão envolvidos com este ministério de forma direta ou indireta. Obrigado, Senhor, pela perseverança dos tais. Tenho que, por certo, os mesmos têm recebido o seu bom salário. Do contrário, não estariam satisfeitos, pois a Tua palavra nos diz que o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. E são momentos como estes que nos enchem de gozo para que possamos vencer o maligno, vencer a nossa carne e o mundo. E também te agradecemos, Pai, e damos as boas-vindas àqueles que estão participando pela primeira vez e que certamente, se derem ouvidos à Tua voz e estiverem prontos para cear contigo, é certo que serão saciados em meio à sua fome e à sua sede daquilo que é a verdade plena em Jesus Cristo. Pois Tua palavra diz que tudo aquilo que envolve a verdade, quanto ao conhecimento, seremos libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que todos nós venhamos nos unir em oração uns pelos outros, saber que o Senhor ouve a sua igreja e que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Pela fé te apresento todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos até esse momento. Mensagens de textos, comentários, fotografias e áudios que nos foram enviados a este ministério para a glória do Teu nome. Já pela fé eu reúno a todos, lançando aos Teus pés, entrando em concordância com meu irmão e a minha irmã naquilo que é lícito aos Teus olhos. E todo mal que é contra esses pedidos de orações, nós o consagramos para Ti para a destruição em nome de Jesus. Pai,
Continuando agora com o nosso propósito de oração, neste dia de número 22, chegamos ao capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E eis aqui um relato fenomenal, Pai. Um relato que verdadeiramente há um antes e um depois destas coisas, relacionado à tua igreja e à glorificação do teu nome, na propagação do teu reino e da tua justiça. Porque em meio a esse texto sagrado, Pai, há alguém que o Senhor usou como instrumento teu. E até hoje, pela fé, ele fala, através da tua palavra. Estamos falando do apóstolo Paulo, Pai. Um homem que antes de te conhecer, já era um homem erudito, um homem conhecedor de letras, um homem que era conhecido por ser poliglota, um homem que era conhecido como um fariseu autêntico. E em meio a essas suas características, em meio aos seus rótulos, em meio aos seus títulos, ele se propôs então a perseguir a amada igreja do Senhor. Eu lembro, Pai, que a tua palavra diz que alguns iriam perseguir a igreja pensando estar fazendo a vontade de Deus. Bom, esse era o caso do apóstolo Paulo, pelo menos exteriormente, Pai. Porque depois nós vamos ver que, na verdade, Paulo não estava fazendo isso por ti, mas por ele mesmo. Essa é a grande verdade. Em meio à sua condição de um fariseu autêntico e exemplar, não lhe faltou oportunidades para exercer um caçador de cristãos. Na verdade, Pai, infelizmente, não há como não dizer que ele era um carrasco, um assassino, um covarde, pois o mesmo parecia estar nas mãos do inimigo para tentar contra a igreja do Senhor. Não havia qualquer coisa que o impedisse de fazer o que ele queria. Inclusive, quando ele soube que havia crentes em Damasco, não demorou nada para que ele conseguisse cartas que lhe dessem autorização para trazer cristãos dali presos e consolidar tudo aquilo que fosse preciso para que a igreja viesse sofrer em suas mãos através de suas ordens. Mas algo aconteceu, Pai, na estrada de Damasco. Aquele a quem ele perseguia apareceu-lhe. E numa grande e forte luz, disse ao apóstolo Paulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O que Paulo ainda não sabia é que Jesus é o cabeça da igreja. E tudo aquilo que Paulo estava fazendo com a igreja, estava fazendo literalmente com Jesus Cristo. Só que mediante a tudo isso, Paulo não apenas tomba do cavalo, mas fica cego. E por 3 dias, 3 noites, tua palavra vai dizer que ele não come, não bebe nada. Mas também tua palavra diz que o Senhor vai então a um servo teu chamado Ananias, a qual o Senhor lhe dá uma missão de ir até o carrasco da igreja. Ananias não nega o pedido do Senhor, mas ele deixa bem claro a respeito de quem Paulo é.
O que Ananias não sabia era que o próprio Deus já estava trabalhando no coração de Paulo. Porque Paulo não perdeu tempo, Pai. A palavra vai dizer que ele já estava orando, mesmo cego, mesmo humilhado, mesmo em meio a, de fato, uma compreensão que pudesse mudar a história da sua vida. E ali, numa visão, ele viu Ananias indo até ele para curá-lo. E eu fico pensando na expectativa, na esperança e na fé que Paulo estava mediante a esta resposta de Deus. Pois bem, Ananias foi na casa de Judas, na rua chamada Direita, glória a Deus. E ali, Ananias chega para o apóstolo Paulo e diz: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. E foi exatamente isso que aconteceu. Logo, Paulo abriu os olhos, começou a ver e procurou logo se alimentar, para então recuperar as forças e ir mãos à obra. Tua palavra diz que naquele mesmo dia ele foi batizado. Ele não perdeu tempo, pois em meio aos esforços que ele fazia para se deleitar nos prazeres da sua carne, no seu próprio ego, na sua vaidade, na sua soberba, a qual ele afirmava ser para Deus, agora todo esse entusiasmo estava sendo transformado, passando por uma metamorfose. O interessante, Pai, é que o Senhor deixou bem claro para Paulo o que iria acontecer. Pois quando Ananias falou a respeito da questão que envolvia a pessoa do apóstolo Paulo, o Senhor disse que Paulo seria um instrumento em tuas mãos e que ele conheceria o que é sofrer por amor a ti. Quantos de nós aqui não estamos numa situação parecida, Pai? Sofrendo, padecendo, esmorecendo. Porque talvez estamos como Paulo, insistindo em algo que não é de Deus, insistindo em algo que afirmamos de uma forma, pode-se até dizer absurda e insistente, de dizermos que é de Deus. E na verdade tudo isso não passa de uma cegueira espiritual. E muitas vezes é necessário um tombo, uma queda, vindo da parte do Senhor para que finalmente venhamos aprender a lição. Eu não sei o que exatamente o meu irmão e a minha irmã está passando. Qual é a situação que o mesmo e a mesma está se lançando e está como Paulo? Está cego, está cega. Mas o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Deus para revelar aos nossos corações qual é a tua vontade. Porque devemos nos perguntar, queremos de fato servir a Deus? Não basta ter uma religião. Não basta falar em nome de Jesus. Não basta apenas ir ao culto, ler a Bíblia, cumprimentar alguém com a paz do Senhor Jesus Cristo. Temos que ser um instrumento teu. E se somos um instrumento teu, não podemos dizer nada ao contrário daquilo que é a tua vontade, pois o Senhor é o nosso dono. E a vida daquele que, depois do Senhor Jesus Cristo, me parece ser o maior propagador que o Evangelho já teve no mundo, talvez foi ele o que mais sofreu. E os sofrimentos nós já sabemos, na experiência que o próprio Paulo teve com Deus. Porque é na fraqueza que o poder de Deus
era aperfeiçoado nele, e é nisso que temos que crer. Que caiam as escamas da ignorância de nossos olhos e que possamos enxergar com olhos espirituais cheios do Espírito Santo, para qualquer que seja a situação que estejamos a enfrentar, possamos ser homens, mulheres de Deus, profetas, igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz, é o que nós pedimos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.